O tema da minha ministração hoje é Seja fortalecido no Senhor. Paulo escreve, ele conclui a carta aos Efésios, ele escreve aos Efésios e essa carta tem 6 capítulos. O 6º capítulo, o último capítulo, ele começa a encerrar a partir do verso 10, ele começa a encerrar essa carta tão preciosa, tão poderosa, uma das cartas mais extraordinárias que o apóstolo Paulo escreveu. E ele começa dizendo assim, terminando assim, ele começa a dizer, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. E Paulo completa dizendo no verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo, ele escreve essa carta da prisão em Roma. Ele está preso, e ele então escreve essa carta à igreja de Éfeso, e ele conclui, como eu disse, essa carta a partir do verso 10 do capítulo 6. Toda carta, todo ensino, e tudo o que ele fala, que ele vai encerrando com um conselho. Toda essa carta, todo o conteúdo, tudo que ele colocou nessa carta, todas as coisas preciosas, ele vai encerrando essa carta com apenas um conselho. Ele dá um conselho, ele fala, quanto mais, irmãos, quanto tudo que eu falei, em relação a tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei a vocês, depois de explicar tudo que ele estava dizendo, ele diz, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tendo assim uma visão panorâmica do livro de Éfeso, que ele escreve a carta a Éfeso, Paulo diz assim, se Deus, no primeiro capítulo ele diz assim, que Deus estava no controle de todas as coisas, Deus controlava todas as coisas, que nós somos salvos no Senhor Jesus, e que nós temos o Espírito Santo, e nós fomos criados para o louvor da sua glória. Isso ele está falando no primeiro capítulo. Se nós lêssemos só o primeiro capítulo de Éfeso, estava pronto, não precisava mais nada. Já estava concluído. Nós diríamos assim que estava tudo resolvido. Nós somos salvos em Cristo, temos o Espírito Santo e somos criados para o louvor da sua glória. Está resolvido, não precisava de mais nada. Deus está no controle, somos salvos, Deus habita em mim e vivemos para a glória de Deus. Ponto. Podia encerrar aqui nesse capítulo 1. Mas aí entra no capítulo 2 e a carta inicia dizendo, apesar de sermos salvos, apesar de termos o Espírito Santo, de sermos criados para o louvor da sua glória, ele fala que nós temos aqui 3 inimigos. Nós temos 3 situações aqui que se depara contra nós. Apesar de estarmos na mão do Senhor, sermos guardados por Ele, nós temos ainda 3 forças que lutam contra nós. Que é a carne, o segundo o mundo e o terceiro o diabo.
A carne é esse desejo incontrolável que habita em nós, que está em nós, que é a nossa carne. Você não precisa programar para pecar. Ninguém se programa para pecar. Tá ok, terça-feira, 10 horas da manhã, eu vou pecar. Não precisa pôr uma agenda assim para você lembrar que você tem que pecar. Não, você vai ter que lutar contra isso, contra a sua carne, porque é uma tendência natural nossa. Está na nossa carne. A nossa tendência é sermos levados para pecarmos. É assim que funciona. A tentação carnal é diária. Até dormindo ele te tenta. Todo o tempo. É 24 horas, ainda faz hora extra. É todo o tempo querendo te destruir. A segunda força que nós temos que lutar, que está lutando contra nós, é o mundo. O mundo é essa sociedade facilitadora para o pecado. O mundo é as ofertas que o mundo tem para facilitar a você os conceitos, as criações, os pensamentos, tudo construído para tirar você do alvo, do plano, do projeto de Deus. Eu ouvi alguém dizendo assim, que o mundo, ele coloca o pecado à porta da sua casa. Eu falei, não é bem assim não. O mundo coloca o pecado na ponta de um clique no seu celular, na ponta do dedo de um clique diante do computador. É muito mais fácil de pecar. O mundo é essa estrutura, essa sociedade mundial que promove, que facilita e fomenta o pecado. O terceiro inimigo das nossas vidas é justamente o diabo. A carne, o mundo e o diabo é aquele que se levanta contra a vontade de Deus. O tempo todo o diabo está em guerra com você, porque você agora é de Deus, e se você não quiser, vai entrar na guerra mesmo assim, porque o diabo tem você como inimigo. E ele quer acabar com você, e ele quer que a vontade de Deus não prevaleça, e ele quer acabar com a igreja. Ele quer acabar com você, ele quer acabar com a igreja. Para que a igreja do Senhor, o alvo do inimigo é que a igreja do Senhor não cumpra a vontade perfeita de Deus. Ele se levanta contra isso. Agora nós entramos no capítulo 3 e no capítulo 4. Interessante esse capítulo porque a solução que Paulo dá, presta bem atenção, nós estamos em boas mãos, nós estamos nas mãos do Senhor, mas ainda estamos em guerra. Todos nós estamos em guerra. Estamos guardados, estamos no Senhor, mas nós temos uma guerra. Nós estamos na mão do Senhor, mas nós temos uma batalha grande, constante, para lutar e para vencer. Somos salvos no Senhor Jesus, mas o pecado, o mundo, o diabo ainda luta contra nós. Está aí, grandemente fortalecido para tentar tragar quem possa. Então essa é a atenção, a solução que Paulo dá a essa situação no capítulo 3 e no capítulo 4, ele fala que nós devemos ser aperfeiçoados na fé. Aperfeiçoados na fé. Isso é extraordinário, isso é fantástico. Paulo fala desses inimigos, mas você tem que ser aperfeiçoado na fé. Então a solução bíblica para nós resistirmos e para nós vencermos o propósito de Deus, para nós vencermos no caminho, é sermos fortalecidos na fé. Então, não depende do meu desenvolvimento intelectual. Para que eu vença, não dependa da experiência que eu tenho na vida. Não depende de eu ser determinado. Mas depende, sim, da maneira que eu creio em Deus. Como eu creio em Deus? Da maneira que eu creio em Deus. Eu tenho que ser aperfeiçoado na fé. Desenvolver a sua fé. Aperfeiçoar a sua fé. Crendo em Deus. Por isso eu comecei o culto hoje falando que Deus possa abrir os seus olhos. Que você possa ter olhos espirituais para enxergar como o servo de Elias enxergou naquele monte. Ele percebeu que havia um grande exército do Deus vivo.
mas depois que ele teve os olhos abertos. Então nós temos que crer em Deus, nós temos que aperfeiçoar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio que nós temos que ter fé e temos que aperfeiçoar na fé para descansar em Deus. E crer o suficiente em Deus para descansar e crer o suficiente para servir a Deus. Crer para descansar e crer para servir. Essa é duas verdades, dois pilares, duas bases que está na teologia de Paulo. Quando você estuda a teologia paulina, ele vai falar dessa base, que é descansar em Deus e servir ao Senhor. Ter fé o suficiente para ter paz. Para ter paz, ter fé o suficiente para servir o Senhor. Eu tenho orado, eu oro com os irmãos, eu até quero pedir aos pastores, ora com os irmãos, quando eles vêm devolver os dízimos, quando eles vêm trazer a oferta. Isso é um ato de fé. É um ato de fé de servir ao Senhor. Porque quem é que faz isso? Quem confia. Quem crê na palavra. Eu creio na palavra. E até que ponto que você crê? Até onde você crê na palavra? Até que ponto que a palavra é de fato verdadeira para você? E eu fico assim sensibilizado, tocado, quando eu vejo os irmãos saindo e devolvendo o seu dízimo, porque eles estão dando um sinal de fé. Está mostrando que confia na palavra do Senhor e que confia em Deus. Eles estão dando um passo de fé, falando: Senhor, está aqui o fruto do meu trabalho. Eu confio no Senhor. E eles fazem isso por fé. E essa é a base dos pilares de Paulo, é ter paz e servir ao Senhor. Aí nós entramos então no capítulo 5. E aí parece que Paulo muda de assunto. Parece que agora mudou tudo. Parece que Paulo assim deu uma parada, sei lá, de escrever. E a hora que ele voltou para escrever, ele esqueceu o assunto que ele estava falando. Porque ele entra agora num assunto totalmente diferente. Ele começa, parece que é diferente, porque ele começa a falar aqui sobre patrão e empregado, sobre marido e mulher, sobre esposa e esposa, sobre pais e filhos. Parece que ele mudou de contexto, parece que mudou o assunto, mas não mudou não. Paulo não mudou de assunto não, ele estava falando exatamente isso. Aqui no capítulo 5 e no começo do capítulo 6, ele está falando assim que o ambiente onde a sua fé vai ser testada, ele está falando ali da arena da guerra, do lugar do combate, da sua luta. Ele está dizendo que é exatamente nos nossos relacionamentos. É ali que a sua fé vai ser testada. É nos relacionamentos. É relacionamento de patrão e empregado, de marido e mulher, de pai e filhos. Então, as fraquezas que nós temos vai ser manifestada exatamente nos relacionamentos. Se você fosse morar sozinho, numa ilha, você não tinha problema de relacionamento, você não tinha problema com ninguém. Mas a arena, a linha de combate, o lugar que vai ser travada toda essa luta vai ser exatamente nos relacionamentos pessoais. Bom, então ele conclui a carta no capítulo 6, a partir do verso 10, e ele faz aqui um resumo aqui, quando ele fala aos Efésios, e quando o Espírito Santo fala também ao nosso coração, ele diz: quanto o mais, depois de toda essa trajetória, depois de toda a explicação, de todo o conteúdo da carta, de todo o ensino, quanto mais, aí ele dá um conselho apenas, depois de toda a explicação, de toda a história, de todo o conteúdo do livro de Éfeso, ele então agora ele fala: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor. Aleluia. E ele começa agora então a falar da armadura de Deus. Nós conhecemos o texto, conhecemos o contexto, como nós nos fortalecemos no Senhor. E conciliando todas as cartas de Paulo,
nós vamos encontrar na carta de Paulo 7 temas. 7 temas nós encontraremos aqui. 4 deles está aqui nesse capítulo 6, dos 7 temas da carta de Paulo. E ele fala assim que o primeiro, ele vai colocando as bases, e ele vai colocando os temas. E o primeiro é a palavra de Deus. Aí ele fala que a palavra tem que fazer parte da nossa vida. Nós precisamos meditar na palavra. A palavra de Deus tem que ser o alimento para a minha alma, para a minha vida, para o meu espírito. E ele fala, a segunda coisa, ele fala a adoração. A adoração a Deus pessoal e coletiva. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Por isso eu o adoro, em verdade e em espírito. A terceira pilar, a terceira tema da carta, ele fala da comunhão. Nós caminhamos, e eu acho extraordinário, porque a comunhão, nós somos uma igreja de comunhão. Nós temos a célula, nós vivemos em comunhão, e nós temos que ter, porque alguém que não tem comunhão com os seus irmãos, que são irmãos da fé em Cristo Jesus, está fora. Então Paulo fala da comunhão que nós temos com aqueles que são do Senhor Jesus. A quarta, ele fala da oração. Temos que ter uma vida de oração. Oração a Deus, de diálogo com Deus. Quem é cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter vida de oração. Vida de oração. Se você não tem vida de oração, volta para a cruz, que você ainda não conheceu o Senhor. Porque a vida com Deus tem que ser uma vida de oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A quinta é a santificação. Buscarmos incessantemente e buscarmos intencionalmente uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida limpa diante de Deus. E a sexta é as boas obras. Nós fazemos diferença na vida das pessoas, fazemos a diferença no meio em que nós vivemos, abraçarmos as pessoas que são necessitadas. Nós temos um trabalho de recuperação de pessoas dependentes de droga. Nós temos uma creche que faz a diferença. A nossa creche tem mais de 500 crianças sendo abençoadas e acompanhadas todos os dias. E são abençoadas pelas irmãs ungidas, consagradas, que estão lá e pegam na mão dessas crianças, põe a mão na cabeça e abençoa, porque o princípio que nós adotamos e que nós não temos essa creche para fazer bonito, não é para fazer graça para ninguém. Nós temos essa creche para fazer a diferença na história dessas vidas, das famílias, no futuro dessas crianças. Fazemos boas obras, sim, porque a fé sem obra é morta. E a sétima é a evangelização. Abrirmos a boca para falarmos do Senhor Jesus, do que Ele faz, do que Ele fez. Portanto, 7 práticas que levam o cristão a fortalecer na fé. Então, por isso, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor na força do poder. 7 práticas que precisamos ter na nossa vida. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Quais são as 7? Vamos repetir comigo? Quais são as 7? Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras. Vamos falar de novo? Será que você consegue falar sozinho? Boas obras e evangelização. 7 práticas nessa trilha da espiritualidade que Paulo relata e explica. Eu quero dizer a você, querido, ouça bem o que eu vou te dizer. Se você não está fortalecido no Senhor, alguma dessas áreas está faltando na sua vida. Escutou? Se você não está fortalecido em Deus, alguma dessas coisas pode estar faltando na sua vida. Mas o meu tema nessa noite não é como ser fortalecido no Senhor.
Mas é por que ser fortalecido no Senhor? Por quê? Por que é tão caro para o apóstolo Paulo, depois de escrever toda essa carta, de falar essa carta tão especial, tão extraordinária, tão profunda, com tantos ensinos, ele apenas dá um só conselho: seja fortalecido no Senhor. Olha que coisa. Sede fortalecido no Senhor. Porque ser fortalecido no Senhor é algo tão urgente. Porque ser fortalecido no Senhor é necessário para a vida de todo crente. Porque precisamos ser fortalecidos no Senhor. E a resposta encontra no texto que nós lemos. Pelo menos 3 razões, 3 motivos Paulo fala aqui, pelo quais precisamos urgentemente de já sermos fortalecidos em Deus e na força do seu poder. E o primeiro motivo está aqui no verso 11. Ele diz assim: e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas de quem? Sermos fortalecidos contra as ciladas do diabo. Sermos fortalecidos contra a cilada do diabo. Paulo está dizendo aqui, presta atenção no conselho que eu estou te dando. Ele está falando assim, olha, sede fortalecido no Senhor, porque o diabo prepara ciladas. O diabo prepara armadilhas, bem planejadas. Não pense. Você conversa com a pessoa, só pensa uma coisa, ele era um querubim, um anjo, um querubim. O diabo tem pelo menos 5.000 anos. Você conversa com a pessoa, já viu quando a gente vai alcançando mais idade, a gente já vai ficando mais sábio? Vai ou não vai? Fala, isso não é coisa de menino não, você já está maduro, você amadureceu. A gente com 40 anos, que nem eu, né, alcança assim, sabedoria. Agora você imagina viver 1000 anos. Imagina quantas ciladas ele arma. Qual que é a astúcia do diabo para armar ciladas para prender você? Ele é astuto, ele tem experiência, ele sabe como pegar você, ele quer pegar você. Ele arma ciladas, ele estuda, ele planeja como pegar você. Ele planeja, o diabo planeja armadilhas, ciladas contra a vida do crente, contra a minha vida, contra a sua vida. E pelas evidências, pela palavra, pela experiência cristã, eu acredito que o diabo nos ataca exatamente nas áreas que nós somos mais fracos. Nas áreas que nós somos mais fracos, é aí que ele entra. Onde nós somos mais fracos. E se for assim, e se é desse jeito, se o diabo arma cilada e ele quer entrar na área que você é mais fraco, eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora, hoje. Avalia, pensa bem, qual é a área da sua vida que você é mais fraco? Qual é a área da sua vida que o diabo pode encontrar brecha? Qual é a área fraca da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecido no Senhor? Qual que é a área? Qual é a área da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecidos no Senhor? Você precisa saber qual que é a área da sua vida que você é mais fraco. Qual é a área? O diabo nos ataca
nas áreas que nós somos mais fracos. Quem tem Sky, tem um canal que chama Discovery, e esse canal tem uns vídeos, assim, tem umas coisas assim muito jóia. É um dos canais que eu gosto de assistir. E em um documentário falando dos leões e búfalos da África. Eles queriam, um grupo de cientistas queria descobrir o comportamento dos leões. Como que era isso? Como que eles atacavam os búfalos? Porque o búfalo é um animal muito forte. Até nosso reencontro, nós temos um vídeo que fala do touro selvagem. Nós soltamos o touro lá e você experimenta o livramento do Senhor. Então, o búfalo é um animal muito forte. E os cientistas, então, resolveram estudar os leões africanos, os ataques que eles tinham aos búfalos. E aí eles perceberam que os leões ficavam deitados na savana, na relva, e ficava assim observando, ficava deitado em todos os lugares que eles pesquisaram. Eles ficavam deitados por horas, às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes 4 horas, ficava ali espreitando os búfalos. De repente, um leão levantava e atacava o búfalo, e os outros leões iam com ele, todos atacavam juntos, e então pegava os búfalos. E aí os cientistas levantaram essa pergunta: o que faz os leões ficarem ali deitados, observando os búfalos, por tempo assim de horas, às vezes? E eles queriam descobrir por que eles faziam isso, estudar os leões, como que era. E aí foi frustrante, porque eles não conseguiram descobrir nada. Como? Por que o leão faz isso? Não descobriram nada. Aí eles resolveram mudar a maneira que eles estavam pesquisando. Em vez de pesquisar os leões, eles falaram: vamos pesquisar os búfalos. E aí eles foram pegando as carcaças dos búfalos, foram estudar as carcaças dos búfalos que os leões deixavam ali. Estudaram 14 carcaças de búfalo ali, para ver o que eles tinham, o que era. Aí eles descobriram que os búfalos tinham uma coisa em comum, todos eles. Todos os búfalos que foram pegos pelos leões, eles tinham uma coisa em comum. Todos eles eram doentes, eram fracos. Eles pesquisavam, eles ficavam procurando qual búfalo era mais fraco. E aí eles ficavam olhando, quando eles percebiam, ele era fraco por alguma coisa, por alguma doença, por alguma razão, e aí então eles atacavam. O que os leões faziam? Observavam para ver qual que era o mais fraco. E aí me vem à mente a palavra de Pedro, lá no capítulo 5, que Pedro diz: o diabo é como um leão que fica ao nosso redor, querendo tragar. Querem tragar quem? O mais fraco. Qual é a área na sua vida que está enfraquecida? Não brinca, porque o diabo, Pedro fala isso. Isso é uma coisa muito séria. É muito sério isso. Consegue perceber? Qual é a área da sua vida que está enfraquecida, meu querido? Pois o leão, nosso adversário, está ao nosso derredor, querendo tragar quem possa. Precisamos urgentemente, diligentemente, sermos fortalecidos no Senhor. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Para não cairmos nas ciladas do diabo. Para não cairmos na cilada do diabo e sermos fortalecidos no Senhor,
para estarmos firmes contra as astúcias, contra as ciladas do diabo. Segundo motivo que Paulo fala, para sermos fortalecidos no Senhor, de maneira urgente, ele fala no versículo 13 do capítulo 6, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei-vos inabalável. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque existe dias maus. Existe dia mau, irmãos. Se não existisse dia mau, seria tudo diferente. Mas tem dia mau. Tem dia mau. O dia mau, para alguns, pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença. O resultado médico estremece. O dia mau, para outros, pode ser um problema familiar, um problema conjugal, um problema de relação. A relação não é bacana, a relação perdeu o sabor, perdeu a graça, perdeu o sentido. E às vezes a relação também é filhos, é difícil, tem situações complicadas. Às vezes o dia mau para outros pode ser financeiro, pode ser o desemprego, perder o emprego, situação complicada na empresa, está com a alma batida. O dia difícil pode ser uma depressão que se instalou, uma angústia no coração, perdeu o sentido, perdeu a alegria, parece que as coisas não resolvem, uma luta incessante. Para outros pode ser o pecado, que não sai do coração, volta e meia, está aí batendo, e às vezes você cede, alimenta o pecado. O dia mau se revela para cada um de maneira diferente. Para uns de um jeito, para outros de outros. Conversando com o irmão, e já tive muitas experiências assim, de conversar com alguém, várias pessoas, conversar com alguém, e ele falar assim: estou mal, estou ruim. Mas o que você tem? Ele fala: não sei nem explicar. Já viu assim? Já passou isso? Está ruim, mas não sabe nem explicar por que está ruim. Por que está ruim? Ah, não sei não. Sei que eu estou ruim. Um turbilhão de pensamentos, de emoções, de situações horríveis, que você nem consegue explicar. Uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza. Nem sei como é, por quê. Simplesmente estou assim. Por quê? Ah, está tudo bem, está tudo bom, está tudo bom. Mas não sabe nem explicar. O dia mau, às vezes, chegou. Chegou na sua vida. E nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para passar o dia mau, para resistir o dia mau. Depois de passar o dia mau, permanecei, e a palavra-chave é essa aqui: permanecei inabalável. Mas já fiz de tudo, o que é que eu faço agora? Fique firme. Ah, mas eu... Fique firme, inabalável. Então a palavra inabalável aqui é aquela estaca que finca no chão, e que vem a tempestade, vem os rios, vem a chuva, vem os ventos, e ela continua firme. Firme. Então a proposta aqui, queridos, é uma fé inabalável. Ou seja, nós precisamos ser fortalecidos em Deus. Primeiro, no dia bom. Seja fortalecido em Deus no dia bom. No dia bom, você ora. No dia bom, lê a palavra. No dia bom, você adora. No dia bom, você tem comunhão. No dia bom, eu vou para a célula. No dia bom, eu vou para o culto, ouvir a palavra, ser alimentado pela palavra, e eu vou repetir essa palavra lá na célula.
para eu ser fortalecido no Senhor, para me entender bem o que foi pregado, e repetir, ruminar a palavra. Para quê? Para resistir no dia mau. Quando o dia mau vier, você é uma estaca fincada, plantada no Senhor. Então, depois de passar pelo dia mau, nós vamos continuar crentes. Vou continuar sendo crente. Porque tem gente assim que é crente por uma temporada. Só por um tempo. Eu sou crente. Então, como assim? O que aconteceu, irmão? Não sei. Não. Permanecer crente no Senhor. E pode ser que essa noite tem pessoas assim hoje passando pelo dia mau. Pode ser que tenha alguém aqui passando pelo deserto, passando pelo vale. E nesse momento, neste culto, hoje, às vezes o dia mau pode ser público. Pode ser que todos saibam. Pode ser alguma coisa pública, que muita gente sabe. Mas pode ser que o dia mau esteja uma coisa que só você sabe. Que ninguém sabe. O marido não sabe, a esposa não sabe, o pastor não sabe, o líder não sabe, o amigo não sabe. Mas uma coisa é certa. Em Deus nós somos fortalecidos. Ele quer nos fortalecer para quando eu passar para o dia mau, passar pelo dia mau, nós possamos olhar para o Senhor, olhar para Deus e falarmos de todo o nosso coração e falarmos com sinceridade. E às vezes eu falo isso para certas pessoas quando eu vejo passando pelo dia mau. Porque um dia eu aprendi a fazer essa oração. Eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas eu continuo te louvando, Senhor. Eu continuo te adorando. O Senhor controla a minha vida. Eu creio e vou continuar crendo. E a minha fé será inabalável no Senhor. Então, em todas as coisas eu posso te dizer, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Sede fortalecido na fé, para que crendo, creia, mesmo perante o dia mau, você pode dar glória a Deus. Estou passando o dia mau, aleluia. O dia está difícil, glória a Deus. Eu não estou conseguindo, glória a Deus. Está difícil demais, glória a Deus. Meu cônjuge não responde, glória a Deus. Minha saúde não melhora, glória a Deus. A minha situação financeira está difícil, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, não é difícil nos alegrarmos quando o dia é bom. Não é verdade? Está tudo muito bom, está tudo muito bem. O patrão fala assim, vou aumentar o seu salário. Vou dobrar. Melhorou, né? Está prosperando, os negócios estão fluindo. Você não está dando conta de atender os clientes. Jesus está bom demais. Está tudo rompendo, está prosperando. As pessoas se convertem. Batizam, vai no encontro, são tocadas. Aleluia. Dia bom é bom demais. Mas é difícil nos contentarmos e nos alegrarmos em Deus no dia mau. Mas, porém, o dia mau, apesar de ser o dia mau, queridos, é a grande oportunidade. Deus te dá a oportunidade para exercermos a nossa fé. O dia mau é o dia de exercermos a nossa fé. Porque se não vir o dia mau, você não vai precisar ter fé. A fé é para exatamente ser exercida no dia mau. No meio do deserto, olhar para o Senhor e dizer, louvado seja o meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No meio da luta, glória a Deus. A palavra diz que Abraão se fortaleceu na fé. Que jeito? Que jeito que Abraão fortaleceu na fé? Dando glória a Deus. Estava enfraquecido, ele falou, peraí, não está bom não. Vou me fortalecer. Que jeito?
dando glória a Deus. Então, nessa caminhada de fortalecimento na fé, nós precisamos perceber que a primeira missão da igreja, isso é algo muito sério. A primeira missão da igreja não é o evangelismo. A primeira missão na igreja não é ajudar o necessitado. A primeira missão na igreja nem mesmo é a adoração. A primeira missão na igreja, ou na vida da igreja, sabe qual é? É morrermos. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a primeira missão da igreja é a desglorificação para que Cristo seja glorificado. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. George Miller, um teólogo, um grande pastor, primeira vez, eu fui convertido dentro do internato, não foi na igreja. Foi no internato de recuperação. E George Miller, talvez seja a pessoa mais conhecida dentro dos internatos. Foi a primeira pessoa, primeiro teólogo, primeiro pastor que eu ouvi falar, um pastor assim, famoso, proeminente, do século XIX. Ele fundou orfanatos. Ele foi um dos maiores criadores de assistência social através dos orfanatos. Milhares de crianças passaram os seus orfanatos. Ele foi pastor em uma igreja por 40 anos, na Inglaterra. E ele fundou mais de 100 escolas. Mais de 10 mil pessoas, crianças, passaram a sua adolescência, a sua infância, e chegaram na fase adulta através dos orfanatos criados por George Miller. E ele fez um compromisso com Deus. E eu vi isso depois com outros pastores, copiando e fazendo o que ele fez, que eu acho assim extraordinário. Ele fez um compromisso com Deus assim que ele começou a vida cristã dele. Até tem um livro chamado Contrabandista de Deus, que também a direção do seminário também tinha o mesmo conceito de George Miller. Ele fez um compromisso com Deus de nunca pedir nada para o orfanato. Ele nunca poderia pedir dinheiro, não pedir nada para o orfanato. Ele fez esse compromisso. Quem leu e conhece, quem já viu falar de George Miller, conhece essa história, porque é uma história muito conhecida, desse voto que ele fez. Então, se eu estou precisando de alguma coisa, eu nunca vou pedir para ninguém. Lembra também do contrabandista de Deus, que ele sai numa missão, e aí eles não podiam pedir nada que tivesse faltando, eles não podiam pedir. Aí tem a história do bolo, lá, vai ler, Contrabandista de Deus. Então, ele nunca podia pedir nada. Então, tinha um orfanato, que era talvez um dos mais conhecidos dele, tinha 500 crianças, e acabou a comida. Quantas vezes acabou comida no internato? Nosso internato também já acabou comida. Não tinha comida. Lembro de uma vez que o obreiro me ligou, falou: pastor, a comida só dá até quarta-feira. Quinta-feira não tem mais comida, não tem óleo e arroz. Falei: ele faz um fubá, faz qualquer coisa, né? Vamos orar. E olha, tem uma coisa que é difícil, é pedir. E eu sou um pidão, mas eu já pedi demais. Meu Deus do céu, cansei de pedir. Esses dias nós estamos numa situação aqui para renovar o nosso contrato com o município, que o município dá uma ajuda. E todo ano eles têm um reajuste, sempre aumenta. Esse ano não aumentou. Eu falei: tem que ir lá conversar com o prefeito. Vou lá, vou bater na porta. E eu já fiz isso muitas vezes, com todos os prefeitos, com o Osório, com a dona Nelci, com o doutor Juraci, com o Paulo Roberto, todos eles. Fui várias vezes na sala deles, o ano inteiro, batendo na porta. Uns me atendiam, voltava depois. Aí agora eu falei: tem que ir lá no prefeito. Eu falei: você quer saber? Eu vou só orar agora, não vou mais não. Chega!
Não vou mais. Louvado seja o Senhor. E aí acabou a comida. E aí só tinha comida até quarta. Estou falando que no nosso internato. E aí, chegou quarta-feira, eu falei, meu Deus, aí o obreiro me ligou. Pastor, você está lembrando aí que nós não temos arroz e óleo, né, para amanhã. Eu falei, tá bom, vamos orar. Põe todo mundo para orar aí. Pastor Paulo Brasil já pôs fogo na panela. Eu falei, põe fogo na panela. Só desliga quando chegar a comida. E aí essa é uma outra história, para outro capítulo, para outra pregação. E aí, amanheceu na quinta-feira, acho que já contei isso daqui. Os irmãos, alguns, assim, do século passado, sabem. E aí, de repente, o telefone liga, era quinta-feira, tipo assim, umas 10 horas da manhã. Eu falei, gente, para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou pedir arroz e óleo? Porque pedir arroz e óleo, comprar ali 5 quilos de arroz, ok, você vai ali e compra 5 quilos, 1 litro de arroz, 1 litro de óleo, está feita a comida, né? Mas não é assim. Era arroz para quinta, para sexta, sábado e domingo. E aí, domingo? E não é 5 pessoas, era 50. Mas corpo de trabalho, era 70 pessoas. Quanto que é comida para um tanto de gente assim? Pensa em 10 dias assim, para você ter uma folga. Então, eram muitos quilos de arroz, não era pedir um saquinho de 5 quilos de arroz. E aí eu estou lá na minha sala, no meu trabalho, lá no comércio, e aí o telefone liga, eu falei, alô? Ele falou assim, é fulano de tal, acho que você não me conhece. Não, acho que não. Pois é, eu senti no meu coração, eu resolvi te ligar. Eu estava indo aqui para Montevidéu, e quando eu fui sair, meu coração queimou de coisa. Aí, não sei se vocês conhecem isso, naquela época tinha um tal de Dandão, supermercado Dandão. Aí ele falou assim, aí eu passei aqui no Dandão, e eu fiquei sentindo de comprar arroz e óleos para dar para vocês lá. E eu fiquei do lado de cá, assim, emudecido. E ele falou assim, você está entendendo? Eu falei, eu estou, o senhor que não está. Aí ele falou, por quê? Foi porque hoje nós não temos arroz e óleo. Ele até falou assim, se quiser trocar, pode até trocar. Eu falei, moço, hoje nós não temos arroz e óleo para comer lá no internato. Aí ele começou a chorar do outro lado, e eu de cá também. Aí virou uma fuzuê. E aí, o que aconteceu? Ele virou doador nosso por muitos anos, por muito tempo. Ele foi doador de arroz e de óleo. Hoje nós temos outros doadores de arroz e de óleo, mas nós temos um doador fixo. Nós não temos doador fixo de carne, tá bom? Estou orando. Mas não tem um Dandão. Lá não tem carne, não. Ainda existe Dandão? Sei lá. É do século passado. E aí, George Miller, aí os empregados de George Miller chegou lá para ele e falou assim, pastor, o senhor vai ter que pedir, porque não tem comida para amanhã. Hoje não tem comida, amanhã as crianças não têm comida. Então, hoje você vai ter que quebrar a regra, vai ter que pedir. Ele falou, é verdade, eu vou pedir mesmo, agora, nesse momento. E subiu para o quarto dele e falou, vou orar, vou pedir a quem é o dono. Vou pedir a Deus. E subiu para orar e ficou orando a noite inteira. De manhã, uma carroça, naquele tempo, século XIX, uma carroça cheia de leite e pão, vai passando pelo internato e quebra a roda bem de frente. E aí eles consertam a roda, fala, arrumou, andou mais 5 metros, quebrou a roda de novo. E eram 2 pessoas que estavam na carroça, um crente e um não crente. Um cristão e um que não era cristão. Aí o cristão falou assim, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Aí o que não era crente falou, eu não creio em Deus, mas esse negócio está muito estranho mesmo. Esse negócio não tem razão de ter quebrando assim, não. O que será aqui, né, esse negócio desse orfanato aí? Como o leite já não ia dar, que eles iam perder o leite, falou, e o pão também não dá para vender. Então, vamos ver se eles querem pão e leite. E foram lá e bateram lá na porta do orfanato, alguém abriu. Ele falou, nós estamos aqui com a carga aqui de leite e pão, e nós queríamos doar para vocês, vocês aceitam? Ele falou, não, o que o senhor está falando é verdade? É verdade? É, está aqui, uma carroça cheia de leite e pão. Vocês querem receber? Glória a Deus. Aí eles correram lá para contar para George Miller.
olha, era 5 horas da manhã, chegou aqui uma doação, uma carga de pão e leite. E ele falou, eu já sabia. Que sem graça, né? Vai contar, o cara fala, não é surpresa, eu já sabia. Ele chega aos 70 anos de idade, naquela ocasião, a idade, as pessoas morriam mais cedo, 70 anos era a idade média. E principalmente naquele tempo, há uma miséria muito grande. E as pessoas morriam com 70 anos de idade. E aí ele chega aos 70 anos e ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de aposentar, de deixar a igreja, deixar escolas, deixar o orfanato e ir morar numa cidadezinha, na beira de um lago, e passar o resto da vida que ele teria em oração. Esse era o plano dele. Chegou aos 70 anos, agora eu vou me aposentar. Mas Deus falou para ele assim, não. Como assim? E Deus falou claramente com ele, usou outra pessoa para falar. E ele falou, não, você vai sair agora para pregar o evangelho. Você vai deixar essas coisas, mas você vai viver agora pregando o evangelho. Que jeito? Foi de carroça, a pé, de barco, a cavalo. Vai pregar o evangelho. E aí George Miller disse assim, tudo que eu não desejo nesse momento era fazer isso. Mas seja feita a vontade do Senhor. 70 anos, e ele vive até os 87 anos, pregando o evangelho na Inglaterra, em mais 42 países. Ele foi pregar o evangelho. Pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Finalmente ele volta para a Inglaterra, e agora ele vai para a cidadezinha que ele sonhava, na beira de um lago, para viver o resto da vida ali, em oração. E ele é entrevistado por um jornalista cristão. E o jornalista pergunta para ele, George Miller, qual o segredo? Qual o segredo? Você pastoreou, o senhor já pastoreou a igreja por 40 anos, mais de 100 escolas, mais de 10 mil pessoas órfãos passou pelo seu orfanato. Mais de 40 países, mais de 3 milhões de pessoas receberam o evangelho através da sua pessoa. Qual o segredo, George Miller? E ele responde, é porque George Miller já morreu há muitos anos. Cristo é que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós somos fortalecidos em Deus à medida que Cristo vive em mim. À medida que Cristo vive em mim, quanto mais eu me pareço com Cristo, quanto mais o Senhor se expressa na minha vida, mais eu morro para a minha vontade, para a minha carne e para o mundo. E o diabo não vai achar brecha em mim, porque eu estou em Cristo, eu sou fortalecido em Cristo. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para não cair nas ciladas, nas astutas do diabo. E por último, eu gostaria de destacar aqui que no final, no verso 18 e 19, Paulo pede oração para ele, que não era comum. Ele normalmente pedia oração para a igreja, para os trabalhos, para as necessidades das igrejas, mas nunca pedia para ele. Mas Paulo aqui, ele ora, ele pede que ore por ele. E olha o que ele pede. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí no verso 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. No verso 20 ele completa dizendo, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Quem está dizendo isso? Não parece que é Paulo. Como assim? Como que Paulo está escrevendo isso?
O que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo, meus irmãos de Éfeso, por favor, vocês orem por mim. Para quê? Ore por mim para quê? Porque eu seja livre da cadeia? Não, ele está dizendo, ore por mim para que eu tenha coragem para pregar o Evangelho. Ah, não tem base? Isso é impressionante. Se tem alguém corajoso na palavra de Deus, é Paulo. Para mim é o cara mais corajoso em toda a palavra. Mas ele está dizendo, o cara foi preso, naufragou, açoitado, fugiu para não morrer, espancado. E aí, de repente, preso. Se tem uma pessoa ousada, não dá para ter outro mais do que Paulo, intrépido, para pregar o Evangelho. É esse cara. E mesmo assim, ele pede oração para que ele seja corajoso para pregar o Evangelho. Tenha coragem. O que isso está nos ensinando? O que a palavra de Deus está falando? O que a palavra quer nos ensinar? Que coragem para pregar o Evangelho não é uma coisa natural que nós temos. Não é. Não é uma coisa que nós adquirimos como aprendizado. Vem de Deus. Por isso, nós precisamos de orar para que tenhamos coragem para pregar o Evangelho. Então, quando nós olhamos esse texto, eu creio que Paulo está nos ensinando aqui para sermos fortalecidos na força do seu poder, primeiramente, para não cairmos em armadilha que o diabo arma para nós. Segundo lugar, para resistirmos o dia mau e perseverarmos inabalável. E terceiro lugar, ousadia para pregar o Evangelho. Meu Deus, que coisa tremenda. Precisamos estar fortalecidos no Senhor para pregar o Evangelho. Precisamos orar mais. Precisamos de orar mais, precisamos buscar mais de Deus. Eu pensei que depois de 30 anos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, eu pensei que eu teria experiência o suficiente para fazer certas coisas. Por exemplo, pensei que eu teria ousadia para pregar, mas eu descobri que não é bem assim não. Não é assim. A coragem para pregar o Evangelho não é fruto de tempo de trabalho. A coragem para pregar o Evangelho não é fruto de tempo de serviço. A coragem para pregar o Evangelho não é experiência ministerial, nem treinamento específico. Coragem para pregar é fruto da graça de Deus. É fruto da graça de Deus, tem que vir de Deus. Mas pastor, eu queria tanto ter ousadia para pregar Jesus Cristo, para falar de Jesus, mas a hora que eu vou falar, eu fico gago. Está que nem Moisés, eu sou gago. Ore para que Deus te dê coragem para pregar o Evangelho. Mas pastor, quando eu vou falar na minha família, eu fico intimidado, eu fico assim meio tímido, é muito complicado, porque às vezes eles me humilham. Ore para você ter coragem para pregar o Evangelho. Pastor, quando eu chego lá na faculdade, lá na escola, as pessoas riem da minha fé. Ore para que você tenha coragem. Mas pastor, eu penso assim, acho que eu tenho uma vontade de pregar, de ser pastor, de ser levantado pastor, mas eu acho tão difícil esse negócio, está tão complicado. Ore para que você tenha coragem. Coragem de falar quem Jesus é. Coragem de falar quem é o Senhor e o que Ele fez na sua vida. Não é algo natural, é algo que vem de Deus. É algo que vem do céu. É algo que é dado pelo Espírito Santo. E quando esse momento chegar, você vai entender isso. Você vai perceber, isso é de Deus. É Deus que me dá coragem. É Deus que me dá inspiração. É Deus que me dá sabedoria. E eu agora retorno àquela primeira pergunta. Qual é a área
da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecido? Qual é a área da sua vida que está enfraquecida e precisa de ser fortalecida no Senhor? Eu queria que você especificasse a Deus hoje. Colocar isso diante de Deus. Coloca diante de Deus. Qual é a área da sua vida que está enfraquecida? Que precisa de ser fortalecida em Deus, consertada? Qual é a área da sua vida que precisa ser tratada? Qual é a área da sua vida que precisa ser renovada, fortalecida? Que alguma coisa está em perigo, 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 perigo. Coisas que talvez ninguém sabe, só Deus sabe. E o desejo de Deus essa noite é que você seja fortalecido. Jovens, que às vezes o seu namoro não glorifica a Deus. Casais, às vezes o seu relacionamento não glorifica a Deus. Como que você conversa com o seu cônjuge? Qual é o tipo de teor da sua conversa? Tem diálogo? Tem conversa? Tem cuidado? Tem carinho? Como você fala um com o outro? Como é o seu testemunho dentro da sua casa? Como é o seu testemunho no seu trabalho? Os estudantes na escola, sua vida. Que o Senhor seja louvado. Que o nome do Senhor seja exaltado na minha vida e na sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos. Som, agora. Eu acho que estou sarado. Porque esse som eu vou te contar. Parece que me persegue. Fui pregar no Eldorado domingo passado. E a palavra que eu preguei sobre família. E tinha um vídeo que era o tema da minha ministração. Você acredita que o projetor não funcionou? Eu cheguei lá, estava funcionando. Ore por mim. Quero orar por você. Oramos a Deus pela vontade de Deus, seja estabelecida na nossa vida a vontade perfeita. Oramos ao Senhor para que sejamos fortalecidos no Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar com você e por você. Para que Deus nessa noite seja fortalecido na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nas áreas que você está fraco, que precisa de transformações profundas. Senhor Jesus, nos fortalece, para que não caiamos em ciladas do diabo. Eu oro por você, para que Deus te livre do mal. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, para que Deus nos livre das ciladas do diabo, das armadilhas do diabo, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também, para alguém aqui pode ser que alguém entre nós tenha caído
na cilada do diabo. Então, nós oramos ao Senhor para que você sinta-se perdoado, fortalecido. Ser fortalecido em fé, para que você seja encorajado em nome do Senhor. Eu oro para que você seja fortalecido, resistindo o dia mau. Quando o dia mau chegar, você resistir. Eu oro para que Deus te dê força, em nome de Jesus, para você resistir o dia mau. Não sabemos quando ele vem, mas ele vem. O dia mau chega. Nós não sabemos como ele chega, nem quando ele chega. Pode ser que alguém entre nós esteja passando pelo dia mau. Pode ser que você está passando pelo dia mau. E é por você que eu quero orar hoje. Porque a palavra foi para você que está passando o dia mau. O Senhor nos dê força, nos dê fé, para que mesmo no dia mau, mesmo que nós não entendamos, mas possamos olhar para o alto e louvar ao Senhor. Deus fortaleça cada um de nós, para nos levantar em ousadia, para pregar o Evangelho. Paulo pede, Senhor, para os irmãos orarem por ele, para que ele tenha ousadia, coragem, para pregar o Evangelho. Não só pregar a palavra, mas pregar com ousadia, com vida, com coragem. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor. Que o nosso Deus possa nos perdoar. Que Deus possa perdoar você quando não temos coragem para pregar o Evangelho. Temos coragem de falar de política. Temos coragem de defender um político. Temos coragem de falar de esporte. Temos coragem de falar de futebol. Mas não temos coragem de falar do nome que está acima de todo nome. Que Deus nos perdoe quando não temos coragem para falar para o nosso vizinho, para falar para o nosso colega de trabalho, que Deus mudou a minha vida, que Deus transformou a minha vida. Que Deus possa nos dar coragem e nos perdoar quando não somos ousados para falar daquele que Deus é, daquilo que Deus faz, de dizer que Ele é o meu Senhor, de dizer que Ele é o meu Salvador, o meu Deus que vive. E a palavra de Deus diz: se você não confessar diante dos homens, oh Deus, Ele diz, se você confessá-lo diante dos homens, Ele também o confessará a você diante do Pai. É sério isso, é muito sério. Que você tenha coragem de falar do Evangelho, ousado para pregar o Evangelho. Que o abrir da tua boca seja para edificação, para a glorificação daquele que vive pelo século dos séculos. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Qual é a área que está enfraquecida na sua vida? Qual é a área que você precisa ser fortalecido? Qual é a área? Qual é a área que o diabo, o seu adversário, pode estar à espreita? Porque ele vai tragar os fracos. Os fracos. Que o Senhor possa fortalecer sua vida hoje. Meu Deus, olha para o teu povo. Nós estamos aqui diante do Senhor, para que o Senhor revele a você agora. Fala para Deus: Deus, mostre para minha vida, mostre para o meu coração, qual é a área que eu preciso ser fortalecido. Qual é a área? Qual é a área que você precisa ser fortalecido? Ore ao Senhor agora. Ore, clame a Ele. Eu quero cantar um cântico e você vai falar para o Senhor enquanto nós cantamos. Você fala para o Senhor. Não precisa de ser audível,
em voz alta, Deus ouve o seu coração. Agora, se precisar de ser audível, se o diabo precisar de ouvir, você tem que falar, porque o diabo não lê a sua mente. O diabo só lê a sua voz. Então, se for uma coisa que você quer falar para o diabo, para ele se arredar, que ele não tem poder, não tem autoridade sobre você, que você é purificado, que você é nova criatura, que você é justificado. Se for coisas que o diabo precisa ouvir, você precisa de falar. Mas se for coisas que você é só entre você e Deus, aí você fala com o seu coração ao Senhor. Vamos cantar um cântico e fale com o Senhor. Ousadamente fala com o Senhor. Aleluia.